Vamos lá, né, para a projeção? Bota a projeção na tela aí, a projeção do busão aí. Deixa eu só pegar aqui minha colinha. É isso aí. Ó, projeção através do Mauro Bastos. Mais uma vez, agradecer o Mauro Bastos por compartilhar sempre, né, com o torcedor esses números, né, para que a gente tenha noção do campeonato que a gente que está jogando, né? Então, agradecer aí mais uma vez o Mauro, que faz um trabalho muito massa. Cara, se eu não me engano, Emanuel, o Mauro, assim, eu sinceramente, eu vejo aliás, vou refazer. E faz tempo que eu não vejo uma foto do Mauro, até porque o perfil dele é uma bandeirinha do Ceará, né? E, salvo engano, ele sempre assiste o jogo próximo a gente, ali onde a gente fica sempre na Prêmio. E, cara, eu nunca tive esse feeling de falar com ele, porque eu fico naquela, pô, será que não é o Se cara, é né? mesmo, né? Ele tá sempre com, acho que é o filho dele, né? Sempre nos jogos com o filho dele, comendo a sua pipoquinha ali e, e assistindo muito quieto, assim. Inclusive, se for ele aí, da próxima vez, se ele de alguma forma assistir a gente aqui, ele manda uma mensagem pra gente que, né? Possa ser que agora vai ficar mais fácil de falar. Mas, ó, ele traz aí a projeção para não cair e ele cita, né? Os números mudaram muito após essa rodada, né? Antes da rodada começar, o, ele previa, né, 42 pontos por escapamento, né? Agora, né, ele traz duas pontuações diferentes: 40 pontos para o time fora do Z4, e é isso que eu tinha dito isso no início da temporada, perdão, no início da live. Se a gente ganha do Bahia, a gente botava aí em 14 jogos a se fazer, mais 3, 4 vitórias, a gente estava bem na fita, pô, porque certamente vai pintar empates, a gente vai perder. Né? O importante é chegar na 35ª rodada livre, porque a gente vai pegar Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, independente da- de como vai ser essas rodadas. Os caras brigando lá em cima, ou seja, a gente tem que estar lá longe disso, longe de rebaixamento. Né? Vai disputar com esses três tranquilo, cumprindo tabela. Né? Franco atirador. Passou pelo escapamento, vamos tentar alguma coisa. E aí, franco atirador total. Né? Mas vamos lá. Hoje, para os times que estão fora do Z4, é 40 pontos, né? O que seria fazer um ponto a mais, que é a maior projeção de pontuação de um time do Z4. Nesse caso, Juventude, que é 39 pontos, né? Para os times que estão dentro do G4, eles teriam que fazer um ponto a mais, que é a menor projeção de pontuação de um time fora do Z4. Ou Seria seja, 42. seria 42, né? E o Vasco é o time fora do Z4, tem 41, entendeu? Ele explica, ó, na coluna verde que está aí na tela de vocês, da tabela, consta a pontuação projetada para cada time, onde ele leva em consideração a porcentagem de aproveitamento atual, combinado com a média de porcentagem do aproveitamento histórico do 17º colocado nas edições anteriores, considerando os jogos restantes. Perfeito? Ele diz que é claro que esses números mudam rodada a rodada, mas os valores de hoje, a previsão é de estar bem abaixo da média histórica, que é 43 pontos, e muito mais abaixo ainda do total número mágico de 45 pontos, ainda considerando por muitos aí para essa edição do Brasileirão. No meio de semana tem um jogo que pode impactar ainda mais na projeção de quem está dentro do Z4, que é o jogo do Vasco com o Bahia. Em caso de vitória do Vasco, a projeção para essa turma pode chegar a 44 pontos, ou seja, vai baldear lá embaixo, né? Então é isso. Fica aí esses detalhes colocados pelo Mauro Bastos. Se falando de Ceará, ele traz aqui alguns detalhes, eu não sei se foi de hoje, mas aí ele cita uma coisa muito pessoal dele, uma opinião muito pessoal dele sobre o valor do elenco com a posição e pontuação do time na Série A. Aí ele traz análise do Ceará,
né? Esse valor de elenco, posição na tabela, vai colocando análise geral, valor do elenco, valor de ponto ganho, enfim. Ele tem esses detalhes aí, depois a gente pode debater sobre isso. Acho que é uma boa pauta. Mas é isso, Emanuel. O jogo pode ter sido ruim, o resultado pode ter sido ruim para as pretensões do clube, mas que eu acho que essa turma do Z4 com o jogo de quarta-feira entre o Vasco e o Grêmio tá mais na berlinda do que a gente, né? Porque querendo ou não, se eu acho que se lógica, né? Se esses 40 hoje pode ser melhor com a vitória também do Bahia contra o time do Vasco, aliás, ou a vitória do Vasco pode também aumentar um pouquinho, pode subir para 41 para quem está fora. Mas enfim, é um campeonato que vai se movimentando, vai chegando ali na reta final, está entrando aí na, no último terço, né, do campeonato. E a gente vai ver muita coisa acontecer ainda, né? Nesse jogo. Mas e aí? Tá confiante aí pro resto da competição, Emanuel? Cara, Olhando friamente aqui que ele fala, o Ceará seriam 4 vitórias para escapamento, né? 4 vitórias aí para finalizar. Enquanto o Sport precisa de 10, o Fortaleza precisa de 8, né, nessa matemática, podendo subir para 9 caso a vitória do sim, Vasco depende do aconteça. jogo. E aí a gente Cara, vê que o negócio fica praticamente decidido ali embaixo, pelo menos para esses 2 ou 3 aí com Juventude. confiante, eu tenho confiança, sabe? Eu acho que o trabalho que o Ceará vem fazendo durante essa temporada, ele não sei se a palavra seria permitir, mas eles não deixam pelo menos para mim, essa sensação de confiar. Né? Eu acho que, no geral, a gente tem conseguido atingir nossas metas. Né? Talvez ali a gente pecou um pouco ali na Copa do Brasil, mas enfim, foi um Palmeiras. A gente pegou só o Palmeiras, né? A gente poderia ter ido mais longe, poderia, mas pegar o Palmeiras realmente dificulta muito. Mas se você for ver as outras competições, eu acho que o Ceará conseguiu atingir o que esperava. E no Brasileirão também vem atingindo. Mas essa confiança não tira de mim a racionalidade, cara. E essa racionalidade mantém o meu sinal de alerta ligado. É como o Mauro colocou muito bem aí, que esses números, essas projeções, eles podem mudar e vão variar a cada rodada. Então, esse sentimento, esse contexto que a gente vem falar do Ceará também pode mudar. Se o Ceará conseguir uma vitória contra o São Paulo, a gente vai estar aqui na terça-feira, depois do jogo, falando de Sul-Americano, cara. É isso, porque a gente estaria com 31 pontos, com um resultado absurdo fora de casa, contra um adversário que eu volto a dizer, eu não lembro do Ceará ganhar do São Paulo lá no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Né? Então, da mesma forma que se ele perder, por mais que a gente, cara, é um jogo difícil, é normal, entre aspas, é normal perder lá para o São Paulo, é normal. Mas a gente vai olhar ainda mais preocupado para a zona. Né? Então, eu tenho confiança, eu acho que o trabalho que vem sendo feito no Ceará não é um trabalho para a gente terminar o ano com um descenso, né? Seria muito ruim, acontece, futebol tem disso, né? Mas seria muito ruim se isso acontecesse, eu acho que é um trabalho feito para a gente ter uma permanência, queria que fosse mais tranquila, queria, a gente já apontou aqui inúmeros fatores que, na nossa opinião, tornariam isso mais tranquilo. Mas, enfim, é o que a gente tem, a gente vai apoiar, vai torcer. E, cara, eu sigo muito na cabeça dos 42 pontos, tá, seguindo? Eu entendo esse cálculo do Mauro, e quem sou eu para discutir, pelo amor de Deus? O homem dá aula de números, né? Por isso que a gente sempre faz questão até de trazer aqui. Inclusive, eu tinha visto essa outra postagem dele, eu acho que vale muito a gente comentar numa próxima live, até para a gente ter uma pautazinha só para ela. Né? E assim, eu sigo muito com os 42 pontos, seriam ali 14 pontos para o Ceará, né? Cara, seriam o quê? 4 vitórias e 2 empates. Muito Né? possível. Muito possível, muito possível. A gente olhando para o número de jogos que a gente tem, é muito possível. Então vamos torcer que o Ceará continue. O que é que eu sempre falo aqui? Trocando tapa, né? Leva um tapa aqui, dá outra ali, dá mais dois assim, tapa seguido, que aí logo a gente consegue essa pontuação, consegue terminar esse Brasileirão de uma maneira
até melhor do que o torcedor esperava, né? Se Deus quiser, a gente continuar sem entrar em Z4, continuar ali 11º, 10º, beleza. Final do ano a gente vai poder discutir outras coisas, mas não vai dar para dizer que não foi um sucesso. Torço muito para que isso aconteça. Exatamente.